Nesse vídeo aqui eu quero te mostrar 5 assuntos que eu separei desse livro aqui pra gente conversar. Manso e humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai analisar isso aqui hoje. Fala pessoal, se essa é a primeira vez que você tá me vendo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal, @book e Cult. Aqui a gente fala sobre livros, indicações de livros e livros cristãos. Cristãos não, né? Livros cristãos para que você possa se tornar um leitor e uma leitora melhor. E também tem técnicas de leitura para você melhorar a sua leitura também. Primeiramente, falar sobre esse livro aqui para que você possa entender. Né? Manso e Humilde foi escrito por Danny Ortlund, né? Tem que melhorar meu inglês aqui. Ele é pastor da igreja Napville Presbyterian Church em Illinois. Nossa, agora eu falei bonito em inglês. Ele também é doutor em estudos teológicos e estudos bíblicos também. O livro foi traduzido por Guilherme Cordeiro e editado pela editora Pilgrim. Eu acho que é uma editora, né? Então, Pilgrim também tem em audiolivro esse book lá nesse site aqui. Você também pode conferir lá ao ler esse livro aqui. Bom, ele possui 220 páginas, com 23 capítulos, epílogo e agradecimento. Eu consegui ler esse livro durante 3 semanas e eu usei a técnica desse post-it aqui, ó. Inclusive tem, acho que dá pra focar aí. Tem vídeo ensinando essa técnica aqui no canal, vou deixar na descrição para você ver lá depois. E eu dividi ali entre 7 páginas, 7 a 8 páginas, e ao final eu consegui ler, ó. E ao final eu coloquei aqui, ó, ler tudo e comprar um milkshake lá na Bob's, né? Essa é a minha recompensa, então ganhei aí um milkshake por ler esse livro aqui. Ao invés de começar com o objetivo, eu vou falar um pouco sobre o epílogo. Por quê? Ao final de cada estudo que ele põe aqui, ele fala pra gente que não é um livro sobre aplicação na sua vida, mas é um livro para você conhecer o coração de Jesus e quais são as intenções, não somente as intenções, mas também o que ele quer mostrar para você. Então, eu separei aqui, abre aspas. Esse livro falou sobre o coração de Cristo e de Deus, mas o que vamos fazer agora? A principal resposta é nada. Perguntar? Tudo bem, como aplico isso à minha vida? Seria uma banalização do ponto desse estudo. Ou seja, aplicar, mas realmente sentir e saber o que Jesus tem para sua vida. Isso está muito atrelado ao objetivo também desse livro, que ele fala que além de a gente conhecer nossa, que palavra difícil, expiação de Jesus Cristo, né, e a doutrina do cristianismo, ele vem trazer esse livro como um estudo para que a gente possa conhecer o coração de Cristo. Eu vou também ler aqui o objetivo para vocês. É o mesmo com Cristo. Uma coisa é saber as doutrinas da encarnação, da expiação e centenas de outras doutrinas vitais. Outra coisa, bem mais reveladora, é saber sobre o que está no coração dele para você. Quem é ele? Então, coração de Cristo para você conhecer, para quem peca e para quem sofre, e ele vai falar que é para todos nós, é para todo mundo. Eu tive certa dificuldade em ler esse livro aqui, porque ele é um livro teológico, até porque o autor tem doutorado em estudos bíblicos e teologia. Bem parte do pressuposto que esse livro é o livro de estudo bíblico dele, que ele fez, embasado ali em Mateus 11:29, a gente possa entender qual é a visão, explicando realmente como Deus vê, como Jesus tem um coração. Também através de autores do movimento puritano, por exemplo, Thomas Goodwin, ele é muito citado nesse livro. Então, se você quiser saber também, né, desse movimento, teoricamente, mas ele cita alguns autores desse movimento, e é muito bom para você estudar também. O primeiro assunto que eu quero tratar aqui com você, que eu separei aqui, ação de Jesus em ação. Bom, esse é encontrado no capítulo 2 desse livro, e ele vai falar sobre como Jesus tratou o pecado. Nós, como seres humanos normais, nós estamos acostumados com sofrimento, com dor e com a morte. E isso se dá pelo fato de nós termos pegado isso do primeiro casal, né? O pecado original. Então, quando Jesus veio e fez esses milagres, tratou esses milagres, quando ele realizou esses milagres, ele não mudou a ordem das coisas, ele só reorganizou a ordem das coisas. Por quê? E isso não deveria ser normal pra gente. Assim como Deus estabeleceu lá no começo de tudo, no começo da história. Não é normal a gente ter sofrimento, dor e até mesmo a morte. Então Jesus veio reorganizar isso. E essa restauração, essa reorganização mostra que o coração de Jesus é um coração em ação. O segundo ponto, o capítulo que eu trouxe aqui é o coração de Jesus se compadece. Bom, esse capítulo é o capítulo 4, onde ele vai falar que Jesus se compadeceu. Jesus sofreu como nós sofremos, Jesus viveu
muitas das tentações e sofrimentos aqui na Terra, né? Ele vai falar sobre a visão de Thomas Godwin, que é um pastor do movimento puritano. Ele vai fazer uma análise em Hebreus 4, 14 a 16 e 17 por ali. Por quê? Porque esses capítulos falam sobre a exortação, por exemplo, que é a fidelidade de Deus e a comunhão de Deus. Em resumo, ele vai falar que Jesus sofreu por nós e com esse sofrimento ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Então eu trouxe aqui um trecho para você entender um pouco mais disso. Abre aspas. A palavra para o verbo compadecer aqui é composta por um prefixo que significa com, como o nosso prefixo em português, junto ao verbo sofrer. Compadecer aqui não é uma piedade fria e desinteressada, faz parte de uma profunda solidariedade ecoada na nossa vida, na medida do possível, apenas na relação entre pais e filhos. Na verdade, é ainda mais profunda do que isso. Na nossa dor, dói em Jesus também. No nosso sofrimento, ele sente o nosso sofrer como sendo dele mesmo sem ser. Não que a sua divindade invencível seja ameaçada, mas no sentido de que o coração adentra emocionalmente a nossa aflição. Ou seja, Jesus sofreu como nós sofremos. Partindo para o terceiro assunto que eu trouxe aqui é o coração de Jesus é acolhedor. Isso está escrito no capítulo 6, onde ele vai começar ali com uma citação de John Bunyan. Bunyan, ele foi um autor, um escritor também, foi um pastor desse movimento puritano. Ele tinha muitas essas ideias puritanas. E ele vai falar pra gente, nesse capítulo 6, que mesmo John Bunyan não sendo uma pessoa tão letrada, mas ele conhecia que Jesus, né, era acolhedor, que ele não deixaria, ele não abandonaria. Ele faz uma análise muito interessante de João 6,31. Ele vai falar sobre quem chega a Jesus Cristo, ele nunca vai lançar fora. Esse que é o título do capítulo. Jesus, o coração de Jesus nunca vai te lançar fora. Apesar das nossas falhas como pessoas terrenas, pessoas que pecam todo dia, Jesus nunca vai lançar fora. E eu trouxe um grifo aqui para você também entender. Página 67. Para quem está unido a ele, o coração de Cristo não está alugado. Agora, ele é a tua nova casa própria. Você não é inquilino, você é filho. O coração dele não é uma bomba relógio. O coração dele são os pastos verdejantes de refrigério, de infinita segurança, de sua presença e conforto. Sejam quais forem nossas conquistas espirituais, ele é assim, né? Então ele vai falar que nós somos filhos de Deus e que Deus nunca vai lançar fora. Jesus, o coração de Jesus nunca lança a gente fora. Nunca vai deixar, nunca vai nos abandonar. Lembra muito uma passagem da Bíblia, fala que ele nunca vai nos abandonar e nunca vai nos deixar. Então o coração de Jesus, ele nunca vai te lançar fora. Outro assunto que eu quero trazer aqui para você aqui, tá no capítulo 7, o que nossos pecados suscitam. Então, o coração de Jesus, ele se comove. Por quê? Nós, como pecadores que somos, nós temos a tendência de se afastar de Deus. Mas Jesus, com o seu coração, ele não pensa assim. Em nenhum momento ele quer que nós se afastemos de Deus. Ele sempre vai olhar pela nossa piedade e pelo Espírito que está dentro da gente. E ele tem compaixão e piedade. A gente pensa que quando pecamos, nós queremos nos afastar de Deus, queremos esconder. Mas Jesus não é assim. O coração de Jesus entende que nós somos merecedores de graça. E ele vai falar nesse capítulo, no capítulo 7, que mesmo nós sendo pecadores, nós somos pecadores, Jesus, ele não vai contra o pecador, mas sim com o pecado. E também abrindo um parêntese aqui, porque isso não exclui o lado disciplinar que o pecado vai ter. Por exemplo, todo pecado tem consequência. E ele vai tratar desse assunto no capítulo 7. É uma ótima aí para você que tem sempre aquele... que você sempre veja, né? Deus não ama o pecado e nem ama o pecador. Tem um vídeo aqui no meu canal que fala sobre isso, que é no livro do Verdadeiro Evangelho. Vou deixar na descrição também para você ir lá. Eu trouxe aqui para você entender uma parte do que ele fala nesse capítulo. Abre aspas. Ele odeia o pecado, mas ele te ama. Segundo Godwin, entendemos isso ao considerar o ódio de um pai contra uma terrível doença que lhe aflige o seu filho. O pai odeia a doença ao mesmo tempo em que ama o filho. De fato, em algum nível, a presença da doença aproxima ainda mais o seu coração do filho. Isso não é para ignorar o lado disciplinado, cuidado de Cristo pelo seu povo. A Bíblia claramente ensina que os nossos pecados suscitam a disciplina de Cristo. Ele não nos amaria de verdade caso isso não fosse verdade. Mas até isso é um grande reflexo do seu grande coração que bate por nós. Quando uma parte do corpo se machuca, o esforço e a dor de um tratamento físico são necessários. Mas esse tratamento não é uma punição, pois a sua intenção é curar. Ele foi escolhido por cuidado por aquele órgão. Deus nos ama,
mas todo pecado tem aí o seu lado disciplinar. O quinto e último assunto, mas não menos importante, mas antes disso, eu espero que tu tenha gostado até aqui. Eu espero que também que tu deixe teu like e a tua inscrição aqui embaixo. Isso aumenta a engajar aqui essa plataforma, entender que esse conteúdo está sendo relevante e para eu entender também que esse conteúdo está agregando valor na sua vida. Quinto e último assunto é: Jesus é um amigo tenro. Por que ele vai falar isso? Isso está no capítulo 12, onde ele começa com um versículo, onde começa uma frase falando que Jesus era amigo de pecadores e publicanos. Ele quer ser o seu amigo. Ele quer estabelecer uma amizade com você. Essa amizade ela precisa ser dupla, né? Tem que ir e tem que vir. Como Jesus quer ter esse relacionamento de amizade com você, assim como um amigo senta do seu lado e você abertamente conta a sua história, conta as suas aflições. Jesus quer ser isso na sua vida também. Como é que ele quer estabelecer essa amizade? Ele explica nessa parte do capítulo, no capítulo 12, fala que dá o exemplo de Apocalipse 3, onde Deus fala que está à porta do seu coração e quer entrar para ceiar com você. Então você também tem que aceitar Jesus como seu amigo. Então, ele também dá uma ressalva aqui, para que a gente não justifique isso, trazendo só o Jesus como um amuleto ou como um amigo que você só vai jogar as coisas e também não vai obedecer. Jesus se coloca como amigo, mas ele também é Senhor. Procure estabelecer essa amizade com Deus, para que você possa compartilhar também seus anseios, as suas aflições. Estabeleça essa amizade com Jesus. Isso vai te ajudar bastante. Manso e humilde, o coração de Cristo para quem peca e para quem sofre é uma ótima oportunidade para você estudar teologia e também analisar um estudo bíblico de um pastor. Se quiser adquirir esse livro e ajudar aqui o canal, o link está aqui na descrição para você. E se tu ficou até o final, quero te agradecer aqui também. E fica aqui com esse vídeo sobre técnicas de leitura para você conseguir ler esse livro. Esse livro sobre a Web Class, que eu tô começando uma série aqui, então vai lá conferir primeiro. E esses 2 vídeos que o YouTube vai dar para você aqui. Eu te espero nesses vídeos ou até o próximo vídeo.